Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Shalom, eu sou o Moré André, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Hoje nós falaremos sobre o grande rabino do Sod, o Arizal. O Rabi Tzahak Luria, chamado de Arizal ou Ari, ele ensina um segredo profundo sobre a questão de rezar sobre o túmulo dos justos. E existe uma história muito interessante que nos leva a viajar por esse mundo magnífico que existe quando um tzadik visita o túmulo de um outro tzadik maior do que ele, para encontrar então com aquele tzadik e aquele tzadik ensinar a Torá e trazer bênçãos dos altos céus para aquela alma. Um dos costumes que o Arizal pedia que seus alunos seguissem era rezar sobre o túmulo dos justos, os homens santos. Ele via nisso uma forma de proteção importante para o sucesso do trabalho espiritual e para poder atingir segredos da Torá. Este seu costume se difundiu não apenas entre os seus discípulos, mas também junto à sagrada comunidade de Tzfat. E de lá se espalhou e foi aceita por diversos grupos de nosso povo até os dias de hoje. Sobre o costume dos moradores de Tzfat, temos um relato do Rabi Shilomon Shalumiel em sua carta datada do ano de 1607. Diz a carta: em toda véspera do ensino do mês até o meio-dia, fazemos como na véspera de Yom Kippur, e decreta-se a anulação do trabalho até o meio-dia, e todo o povo se reúne em uma grande sinagoga, ou se dirige ao túmulo de Oséias ben Beeri, o profeta, sobre o qual existe um grande domo construído, uma construção esplendorosa. Eles entram no local ou ficam dentro das cavernas do sábio Tanaíta Abba Shaul, de abençoada memória, na cidade de Biná, próxima a Tzfat, ou ainda diante do túmulo de Rabi Yehudá Bar Ilai, que são os justos enterrados próximo à cidade. E ali eles fazem uma oração mais tocante do que o comum, até o meio-dia. E às vezes passam ali o dia todo em oração e em estudo. No livro do Rabbi Haim Vital está explicado o motivo deste costume do Arizal. Diz o livro: quando uma pessoa reza sobre o túmulo de um justo, seu espírito se une ao espírito do justo que está enterrado ali. E a existência espiritual do falecido, que é uma pessoa elevada, se reveste do corpo da pessoa que está junto ao seu túmulo. Então a pessoa que veio visitar passa a ter a possibilidade de fazer perguntas e receber as respostas dadas pelo justo. Se a pessoa que reza no local for uma pessoa humilde e isenta de orgulho, e se tiver medo de pecar, ela passa a merecer a revelação de segredos e de uma ajuda em seu estudo de Torá e no cumprimento dos mandamentos. Somente pessoas de grande nível espiritual podem atingir esse tipo de coisa e compreender as coisas desta maneira, como a intenção do pensamento unido aos segredos. Os alunos do Ari também faziam isso durante a vida do seu mestre e tinham sucesso, mas depois da sua morte deixaram de praticar esse costume, em especial o Rabbi Haim Vital, por suspeitar que talvez seu nível não fosse suficientemente elevado. Além disso, fazer isso é algo muito perigoso para a alma. No livro do Rabbi Haim Vital estão registrados rituais que o Arizal deu para que os alunos pudessem unificar o seu pensamento no momento em que rezassem no túmulo dos justos.
Uma descrição vivida do fato se encontra no livro Shivrei Ha'ari, página 8. Diz o livro: uma vez o Rabi Tzahak Luria foi rezar no túmulo de Shema Avitalion em Kushi Halav, distante de Tsefat, para lhe perguntar a respeito de um segredo da Torá. Este era o seu costume habitual. Quando ele precisava conversar com um profeta ou com um tanaíta, ele ia ao seu túmulo e se prostrava ali com as mãos e os pés abertos e esticados, e punha a cabeça entre os joelhos, e ele concentrava em meditações específicas e na união do nome divino, e elevava as 3 partes da sua alma, Nefesh, Ruach e Neshama, para se encontrar com a alma daquele justo. E ele falava com ele como se fala com um amigo. E o justo lhe revelava todos os segredos da Torá que ele perguntava. E todos esses rituais e meditação estão comigo por escrito, diz o Raim Vital, pois o mestre os transmitiu aos seus alunos e eles os utilizaram e funcionaram, pois os justos falaram com ele e responderam às suas perguntas. Em Meron, nós temos mais um caso falando do Ari sobre a visita do túmulo dos nossos Tzadikim. O costume do cabalista de Tzfat, muito tempo antes de ir ao túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, em Meron, onde eles se prostravam, bem como em outros túmulos de homens santos que há no local. Além do Rashbi e do Rabi Eleazar, seu filho Hillel, e Shammai, Rabi Yohanan, o sapateiro, e outros. Em seguida, eles se sentavam perto do túmulo do Rashbi e estudaram o sagrado livro do Zohar. Por 10 dias e 10 noites, os sábios cabalistas de Tzfat ficavam ali isolados das coisas mundanas, sozinhos, sem mais ninguém, com exceção dos 4 gentios armados que ficavam por perto para protegê-lo dos bandidos, e um cozinheiro que lhe preparava as refeições para que assim eles não precisassem se preocupar com as suas necessidades. Isso era feito 2 vezes ao ano, na véspera de Shavuot. Então eles iam no local 10 dias antes da festa e ficavam ali até a chegada do dia da festa, e 10 dias antes de Rosh Hashanah, quando ficavam lá até a chegada do dia do julgamento. Durante esse período de tempo, cada um deles explicava de uma maneira diferente as palavras do Zohar para seu colega, e os outros se sentavam para ouvir o que eles tinham a dizer. Antes que o santuário ficasse conhecido, os sábios costumavam explicar o Zohar, segundo a sua interpretação do Ramak. Mas depois que ele partiu desse mundo, eles passaram a estudar a palavra pelo método do Rabi Tzahak Luria, e até mesmo os alunos do Ramak passaram a fazer isso depois do falecimento do seu mestre. Não apenas os sábios e cabalistas visitavam o túmulo de Rashi em Meron, o local de repouso do grande sábio Tanaíta, que os nossos sábios de abençoada memória determinaram que pode se confiar nele em momentos de aflição. Atraía milhares e milhares de pessoas, em especial no dia de Lag Baomer, o dia do seu falecimento. As pessoas ficavam alegres e dançavam no local em homenagem ao honorável sábio, e também traziam consigo as crianças pequenas de 3 anos de idade para fazer os primeiros cortes de cabelo, o halaquê, e para cumprir ali o costume de deixar o canto do cabelo crescido, peote, e para receber uma bênção pelo mérito de Rabi Shimon. O Ari, ainda na época que morava no Egito, também viajou especialmente para Meron, com sua família, para cumprir com o seu filho de 3 anos o costume do halaquê. Ele não foi movido pelas agruras do caminho e pela dificuldade da estrada, pois ele considerava muito importante esse costume. Depois de conseguir migrar para Israel e viver em Tzfat, ele costumava respeitar o dia do Lag Baomer do mesmo modo que se respeitava um dia festivo. Se alegrando muito em homenagem ao Rashbi, ele também escreveu uma série de rezas e de palavras de Torá que deveriam ser ditas no local da sua sepultura.